a armadura, né, do crente, que o crente deve se posicionar e usar. Então a gente finalizou Efésios e agora a gente começa uma nova série a partir da semana que vem. E hoje, então, a gente vai falar sobre, sair um pouco da ideia do Novo Testamento, vamos para o Antigo Testamento. Nós vamos meditar na palavra de Deus hoje em Gênesis. Gênesis, capítulo, a princípio, primeiro nós vamos ler aqui. Gênesis, já abra aí comigo, que eu já vou te dizer onde é que nós vamos ler primeiro. Depois nós vamos orar. Gênesis 37. Gênesis 37, verso 3. Todos acharam? Amém? Você pode acompanhar também ali através da projeção. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis capítulo 37, verso 3. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam mais falar com ele de forma pacífica. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez, Pai. Senhor Deus, te agradecemos porque o Senhor que tem nos guiado, o Senhor que tem nos conduzido, Senhor Deus, através da Tua palavra sempre, Pai. Nós te louvamos por esse momento que vamos estar agora meditando na Tua palavra, Senhor Deus, e quão importante quanto o alimento que vamos ter ao final deste culto é, Senhor Deus, a Tua palavra para nós, muito, 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 muito mais importante, Pai. Muito mais necessário para nós, Pai. Nós precisamos sim se alimentar da Tua palavra, Senhor Deus, se fortalecer nela, se fortalecer no Senhor, Pai. Por isso o nosso pedido essa noite, Senhor Deus, é que o Senhor nos fortaleça mais uma vez, que o Senhor nos guie através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos coordene, Senhor Deus, torne cativa a nossa mente, Pai, para que nós possamos, Senhor Deus, assim crescer na graça, no conhecimento e ser mais parecido com o Senhor, Pai. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, o tema de hoje é uma vida de sucesso. Quem não quer, né? Ter sucesso. E vivendo no mundo hoje que nós vivemos, vivendo no tempo contemporâneo do que nós vivemos hoje, a ideia de sucesso, irmãos, é grande e até meio que força a gente a ter sucesso em tudo. A gente quer ser bom músico, a gente quer ser, sabe, um bom pregador, né? E quem dera fosse só isso, né? Que fosse isso o princípio, mas o mundo não, o mundo leva o sucesso para bem financeiro, para uma carreira financeira, quem sabe a quantidade de seguidor que você tem lá no Instagram, esse cara não tem muito seguidor, então ele não é uma pessoa de sucesso, não é uma pessoa de sucesso porque ele tem 1 milhão de seguidores, opa, já é uma pessoa de sucesso. Então a ideia do mundo é essa. Então a ideia central do que nós vamos meditar essa noite, irmãos, é que o sucesso aos olhos de Deus nem sempre é sucesso aos olhos do mundo, e sucesso aos olhos do mundo nem sempre é sucesso aos olhos de Deus. Então nós vamos ver hoje e meditar sobre isso, falar um pouco sobre a vida de José. Eu acho que todos nós conhecemos a vida de José, conhecemos essa passagem, já ouvimos falar, em algum tempo na nossa vida ouvimos falar dessa história de José. Agora a pergunta, irmãos, de início que eu faço é: você é uma pessoa de sucesso? Você se considera uma pessoa de sucesso? Quando você olha para si mesmo, qual conclusão você chega? Agora, antes de responder essa pergunta, irmãos, nós precisamos entender o que é sucesso. Como eu falei para a maioria de nós, sucesso significa conquista. Sucesso muitas vezes significa conquistar uma carreira de sonhos. Sucesso muitas vezes significa conquistar milhões de seguidores, como eu falei. Sucesso muitas vezes significa conquistar a casa própria, ou quem sabe uma casa além da casa própria, uma casa na praia. A pessoa fala: não, agora eu tenho tudo, só me falta uma coisa, uma casa na praia. É bom no verão, né, irmãos? Porque essa chuva não é muito bom ter casa na praia não, frio. Mas quem sabe, irmãos, o mundo mostra tanto isso, essa perspectiva para nós. Quem sabe sucesso para nós, ou para você, quem sabe seja uma conta recheada, uma conta cheia, né, meus irmãos? Quem sabe a perspectiva da maioria das pessoas, irmãos, que a maioria das pessoas tem, quando olhamos alguém que tem uma boa profissão, essa pessoa tem sucesso aos nossos olhos muitas vezes, e aos olhos do mundo também é isso. Essa pessoa tem uma boa profissão, essa pessoa tem um bom carro, uma boa casa, como eu falei, na praia. Quem sabe nós concluímos o sucesso quando nós alcançamos essas coisas.
comparado com os outros. E olhamos e falamos, não tenho tanto sucesso porque a minha casa não é tão bonita quanto a do vizinho. Não tenho tanto sucesso porque a minha casa não é tão bonita quanto a do meu irmão, quanto dos meus parentes. Eu tinha que ter uma casa mais bonita que eles. Eu tinha que ter a melhor, porque eu não sou tão de sucesso assim. Agora o oposto é verdadeiro também, meus irmãos. Quando nós olhamos alguém morando de aluguel, muitas vezes andando de ônibus, lutando para pagar as contas, nós concluímos logo que essa pessoa não tem um sucesso. Nós olhamos e falamos, você está morando de aluguel, está andando de ônibus, trabalhando para pagar as continhas dele, está devendo aqui, devendo lá, isso não é de sucesso. Aos nossos olhos, muitas vezes, pensamos isso. Concluímos que essa pessoa não obteve o sucesso. Agora a pergunta, será, meus irmãos, que sucesso são essas coisas mesmo? Se somos seguidores de Jesus e precisamos entender, irmãos, que o sucesso aos olhos de Deus não é o mesmo sucesso aos olhos do mundo. O mundo olha o sucesso, irmãos, de uma forma diferente. E nós somos contaminados por esse olhar, de olhar assim também. Ainda que obter sucesso, irmãos, aos olhos do mundo não seja problema. Se você for um sucesso, se você estiver bem, glória a Deus por isso. Não é problema você ser rico. Não é pecado você ter as coisas. Tu tem uma casa boa, ótima. Não vai lá arrancar tinta também da tua casa, porque tu quer que a casa fique com cara de velha, não. Ótimo. Mas o problema é você colocar essas coisas acima de Deus. Acima de um sucesso com Deus. Então o problema não é esse, irmãos. O problema não é ter sucesso aos olhos do mundo. O problema, às vezes, é a gente colocar esse sucesso aos olhos do mundo acima de um sucesso diante de Deus, que não é medido por números. Não é por quanto tu tem. Não é por o que tu faz, ou vai fazer, para gerar esse sucesso. Agora, afinal, como nós medimos o sucesso, irmãos, diante de Deus? Hoje nós vamos analisar, então, como eu falei, a história de José. E entender, irmãos, que o sucesso aos olhos de Deus nem sempre é sucesso aos olhos do mundo. Assim como o fracasso aos olhos do mundo nem sempre é fracasso aos olhos de Deus. Poucos foram os personagens bíblicos, irmãos, cujos pecados não foram expostos. Agora Daniel, João Batista, foram algum deles, e José também. Foram algum deles que os pecados deles não foram expostos. A gente não vê falando sobre os erros de João Batista, a gente não vê a palavra de Deus falando sobre os erros de José, sobre os pecados que ele cometeu. Não porque eles não fossem pecadores, eles foram igual eu e você, dependiam da mesma graça que nós dependemos, creram no mesmo Messias, eles criam no que havia de vir, eles não, melhor assim dizendo, José e Daniel. João Batista batizou o Messias, o seu Salvador, mas não quer que eles não tinham, não quer dizer que eles não tinham erro. A palavra de Deus não fala sobre isso, porque a história deles traz um exemplo para nós. Agora a história de José, como nós vamos ver essa noite, meus irmãos. A história de José, irmãos, ela é clara para nós, é interessante para nós ver e analisar o processo que José passa, o processo que, ainda que aos nossos olhos, aos olhos do mundo, e quem sabe até para nós crentes, olhamos muitas vezes e pensamos assim, nossa, se eu visse, imagina, irmãos, agora você conhece a história de José, você já ouviu falar, você sabe que ele foi o governador do Egito, você sabe, mas imagina agora você não sabendo o final dessa história, você sabendo do começo da história de José. Será que aos seus olhos e aos meus olhos nós olharíamos e falaríamos, José é um cara de sucesso? Será que nós não faríamos igual os amigos de Jó, falaríamos, não, esse cara está em pecado, só pode. Esse cara não é bem visto por Deus. Foi assim com Jó. Jó estava doente, Jó estava numa dificuldade, e os seus amigos falavam, não, tu está em pecado, com certeza. Porque tu está perdendo tudo, tu era um cara de sucesso, agora não é mais. Quando nós não sabemos o final da história, irmãos, no meio da história nós prejulgamos muitas vezes. Então, olhando para a história de José, nós vemos aqui no texto que nós lemos primeiramente no versículo 37, irmãos, nós vemos que embora alguns momentos pareciam um fracasso aos olhos do mundo, nós observamos na vida de José e tiramos algumas conclusões aqui significativas sobre o sucesso diante de Deus. José era o filho amado do pai. José era o filho amado do pai. O pai dele era Israel, o antigo Jacó, né? Deus mudou o nome dele. Agora não era mais Jacó, era Israel. Mas ele era muito amado pelo pai. Só que ele era odiado pelos irmãos. O que nós vimos no capítulo 37, no verso 3, era que ele era amado, porque foi o filho da velhice de Jacó. O filho da velhice.
de Israel. Então ele era muito amado. E ele tinha ali por volta dos 17 anos, quando começa aqui a narrar sua história, irmãos, e diz que ele apacentava as ovelhas do pai junto com os irmãos dele. Mas só que ele era uma espécie de leve-trás, porque ao mesmo tempo que ele estava lá, ele viu as coisas erradas que os irmãos faziam, ele ia lá e contava para o pai. Falava: pai, estão fazendo coisa errada lá. O pai puxava a orelha dos irmãos. Então os irmãos começaram a odiar ele. Passaram a odiar, falaram assim: não, esse cara está toda a vida entregando a gente. Mas porque ele era certo, ele era correto com as coisas que o pai pedia para ele fazer. Se era para cuidar das ovelhas, ele cuidava. Mas para os irmãos ele era um leve-trás. Tudo que os irmãos faziam, ele trazia. Agora, para piorar a situação de José, irmãos, ele tem um sonho. E ao ter um sonho, ele conta para o seu pai, conta para sua mãe. O sonho todos nós já sabemos, eu acho que todos sabem aqui do sonho que ele teve. Que ele tinha um feixe, o feixe dele ficava de pé, e os feixes dos irmãos, os feixes de trigo, de uma colheita de trigo, se curvavam perante o seu feixe. Então o pai dele e a mãe têm um entendimento disso, desse sonho. Mas ao contar para os seus irmãos, os irmãos passam a odiar ele ainda mais. E chegam a falar: tá, tu quer dizer que nós vamos ser submissos a você? Que nós vamos se curvar a você, você sendo o menor da casa? Você sendo o mais novo, só porque tu é o queridinho do papai? Tu acha que nós vamos se curvar para ti? Não vamos não. Então ele passa a ser mais odiado ainda dos irmãos. Quando ele conta isso tudo para os irmãos, ele passa a ser mais odiado ainda, meus irmãos. Ele passa a ser odiado. Então, o segundo ponto aqui é a traição, e está lá no capítulo 37, verso 14. Que diz assim: Israel continuou e disse: vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícia. Israel, Jacó, pai de José, então envia ele para verificar como estão as coisas. Vai lá dar uma olhadinha para o pai, ver como é que estão as coisas, ver se teus irmãos estão cuidando bem do rebanho, como é que estão as coisas lá, se eles estão apacentando certinho lá as ovelhas. Vai lá e dá uma olhada para mim. Agora os irmãos, quando avistam ele de longe, já conspiram contra José. Fala assim: vamos fazer o seguinte, quando ele chegar aqui pertinho, nós vamos jogar ele na cisterna. Vamos jogar ele no poço. A cisterna era um poço cavado, na rocha, profundidade de mais ou menos uns 6 metros. Só que estava seca aquela cisterna. Mas os irmãos já programaram, já conspiraram. Vamos jogar ele no poço, quando ele chegar próximo de nós. Agora, após jogar ainda ele no poço, meus irmãos, na cisterna, então eles veem uma caravana que vem. Essa caravana que vem agora em direção a eles é dos medianitas. Eram povos que compravam e vendiam escravos. E eles têm uma brilhante ideia: em vez de deixar esse cara morrer aí no poço, vamos vender ele, vamos ganhar alguma coisa. Vamos vender ele agora para esses medianitas. Eles vendem seu irmão por 20 moedas de prata. Eles vendem seu irmão agora por raiva, por inveja do que aquilo que Deus tinha mostrado para eles. A conspiração deles agora foi vender o seu irmão, para encobrir, já aproveitar e encobrir a maldade que eles estavam fazendo. E eles mentem para o seu pai agora, chegando com as vestes de José toda rasgada, ensanguentada, dizendo: olha, felizmente, pai, nosso irmão morreu, foi morto pelas feras selvagens, e não temos mais o que fazer. E José, a palavra diz que José não quis Israel, Jacó, seu pai de José, ele cai num pranto profundo, e um luto muito grande. E esse luto perdurou por anos, até ele encontrar José de novo, porque era o filho da mocidade dele, era o filho que ele mais amava. Mas dentro de si ele ainda tinha algo, que o filho dele ainda estava vivo. Então os irmãos mentiram, irmãos, para o pai, dizendo que ele havia sido morto por feras. Enquanto isso, irmãos, então José é levado para o Egito, vendido para o Potifar, o comandante da guarda do faraó. Nós sabemos também muito bem dessa história. Agora, por um instante, irmãos, se coloque você no lugar de José, um jovem cheio de vida pela frente. Parecia que seus sonhos ali seriam todos interrompidos pela maldade dos seus irmãos. Porque imagina, com 17 anos, irmãos, ele com todos os planos e sonhos pela frente, de repente ele é jogado pelos irmãos numa cisterna, de repente ele é vendido como escravo, e vai parar no Egito, servir como escravo.
é comprado agora para servir como escravo. Então você pensa o que se passava na cabeça agora de José. Talvez a pergunta que ele pensava: o que eu fiz para merecer isso? Parecia que seus sonhos ali foram interrompidos pela maldade dos irmãos. Possivelmente, irmãos, por mais temente a Deus que ele fosse, ele deveria estar triste naquele momento, por aquela situação. Por mais que ele fosse temente a Deus, imagina ser traído pelos próprios irmãos de sangue. Agora a pergunta é: quem sabe que passava a cabeça dele? Onde está o meu Deus? Onde está Deus nessa situação? Será que teria Deus me abandonado? E será que muitas vezes quando nós passamos dificuldades, irmãos, nós não pensamos: será que Deus não está comigo hoje? Será que Deus não tem estado comigo nessa dificuldade que eu estou passando? Estou sendo ameaçado, estou sendo, quem sabe, pressionado, difamado. Perguntas em quem sabe que, assim como na mente dele, está na sua mente hoje: onde foi que eu errei? Parecia que o futuro dele estava sacramentado, né, meus irmãos? Seria escravo para o resto da vida. Se você estivesse ao meio dessa história e você não soubesse o final, você estaria agora chorando com certeza, pensando: olha, parece que essa história é a minha. Coitado desse José. É porque você já sabe o final, senão nós pensaríamos, e quem sabe pensaríamos, que esse cara vai ser escravo o resto da vida. Ou seja, certamente, irmãos, ele, não sabendo do final da sua história, estava triste. Pensou que estava num beco sem saída. Possivelmente, irmãos, ele não conseguia ali enxergar, irmãos, a mão de Deus conduzindo ele por todas as circunstâncias. Provavelmente isso. Agora a verdade é que, irmãos, que nenhum detalhe está fora dos desígnios de Deus. Nenhum detalhe, irmãos, está fora do propósito de Deus. Assim como José, irmãos, muitos de nós às vezes nos encontramos assim, traídos por pessoas que amávamos, descartados por pessoas que servimos. Você serviu alguém, foi descartado por aquela pessoa que você serviu, cuidou, apacentou, levou para a tua casa. Quem sabe você já foi alvo de fofoca, maledicência, daqueles que você falou bem. Alguém chegou e te perguntou: e o fulano? E a fulana? E você falou assim: não, aquela pessoa lá é ótima, é uma bênção. Eu gosto dela, tal. A pessoa fala assim: mas ela não gosta de ti não. Ela falou isso, aquilo. Tu imagina então José, então passando por isso, e nós também agora se colocando nessa situação, irmãos. Talvez nós somos assim também. Alvo, quem sabe, de ataque daqueles que a gente falou bem, daqueles que a gente amou. Então, com o coração ferido, decepcionado, essa pergunta vem por uma série de vezes: os porquês. Por que isso? Por que estou vivendo isso? Onde que eu errei? Qual é meu pecado? Agora, além de traído, José estava então em uma condição, meus irmãos, em uma situação que não parecia ter saída. Tanto quanto muitos de nós, muitas vezes. Estamos em situações que parece não ter mais saída. Parece que estamos num beco sem saída, parece que não tem jeito mais. Será que é só comigo que acontece isso? Com todos nós. Muitas vezes situações que nós falamos: não tem mais jeito. Encontramos muitas vezes como escravos em determinadas situações, achando que não vamos mais conseguir ser livre daquele lugar onde que estamos, ou naquela situação. Parece que aquela situação vai ser para sempre, para o resto da vida. É como eu falei da chuva hoje, não está para o resto da vida, né, irmãos? Mas faz 2 semanas, né, que está chovendo. Mas vai sol, daqui a pouco vem sol. Hoje o sol até apareceu, mas a chuva foi teimosa e falou assim: eu vou chover também, só para vocês não se animar muito. Eu estava dentro de casa, clareou o sol, falou: sol, abri a porta, chuva. Glória a Deus, irmãos, mas não é para a vida toda. Mas muitas vezes a gente acha que a tempestade, a chuva, aquele dia frio, aquele dia úmido vai durar o resto da vida para nós. Então, aqui, irmãos, nós olhando para a vida de José, parecia que aquela situação era para o resto da vida. Muitas vezes nós assim também não vemos saída. Parece que não tem saída. E se é assim que você se encontra hoje, perguntando a Deus como sair dessa emboscada, quem sabe que outros lhe colocaram o que você se colocou. Pode ser assim também, né, irmãos? José colocaram ele lá,
mas muitas vezes a gente se coloca na emboscada. A gente abre porta que não era para abrir, né? E tem uma porta que o crente deve abrir e meter o pé, é a porta do inferno. Isso que a palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então não é o diabo correndo atrás com uma porta atrás de ti. É nós enfiando o pé na porta. Essa porta tu pode enfiar o pé, que Deus garante, Jesus garante a vitória. E lá trazer as almas para a presença dele. Mas tem portas, quem sabe, que nós abrimos e se colocamos numa dificuldade. Que não foram que nos colocaram lá nessa emboscada, mas nós se metemos numa emboscada. A pergunta é, muitas vezes, aonde está o sucesso que certa vez me prometeram? Porque as coisas parecem de mal a pior. E nós não podemos esquecer, irmãos, nessa situação, da soberania e da providência de Deus. São duas doutrinas, irmãos, que nos ensinam que Deus controla cada milímetro da criação. Cada milímetro da criação está sobre a mão do Senhor. Cada milímetro, nada sai do seu controle. Ele não somente está em todos os lugares, irmãos, mas sabe tudo o que acontece e pode todas as coisas. E eu e você somos pegos de surpresa, mas Deus não é. Nós somos pegos de surpresa. Se uma criança estourar um balão ali atrás agora, todo mundo dá um... Deus não leva sustinho não, irmãos. Nós levamos sustinho. Deus não leva. Nós somos pegos de surpresa, mas Deus nunca é. Deus sabe todas as coisas. Ele é onipotente, onipresente, está em todos os lugares, pode todas as coisas. Poderoso, soberano. Ele é o Todo-Poderoso, meus irmãos. Agora, teria ele perdido o controle da vida de José? Teria ele perdido o controle da sua vida? Ou da minha vida? Jamais, meus irmãos. Jamais podemos pensar assim. Que Deus perdeu o controle. Como eu falei, Ele nunca perde o controle, irmãos. Eu perco o controle da TV lá em casa. Você perde. Deus não perde o controle de nada. De nada. Ele é soberano sobre todos. Todos. E tudo que há. Sobre toda a criação. Como eu falei, cada centímetro, cada átomo, cada célula do nosso corpo está sob o seu comando. Basta uma ordem sua. Basta a palavra dEle. Então Ele não perdeu o controle sobre nossas vidas, irmãos. Tenha calma. Sabemos tanto assim que não era o fim da vida de José, como não é o fim da nossa vida. A tempestade vai passar, a chuva vai passar, logo o sol vem, ainda que a chuva insista. Mas a hora que Deus fala, ó, deu de chuva cessa, é sol, agora é sol. Deu de tempestade, deu, acalma-te. Ele fez isso com os discípulos, nós sabemos muito bem. Os discípulos se impressionaram, olha, quem é esse que até o vento e o mar obedece? Esse é o nosso Senhor e Salvador, soberano. Tem poder sobre todas as coisas. Agora então, surge uma oportunidade para José. Mesmo ele estando lá, escravizado no Egito, surge uma oportunidade. O capítulo 39, verso 1 diz assim. Vamos ler comigo aí? 39, 1 diz assim. José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda do egípcio, ele sendo comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. Verso 2. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser um homem próspero, e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava as suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. Ele pôs José por mordomo da sua casa. Ele passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar fez mordomo na sua casa, encarregado de tudo que tinha, o Senhor o abençoou. Abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às suas mãos, as mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José, então, irmãos, aqui tem uma oportunidade. Sendo ele escravo agora na casa de Potifar,
ali encontrou uma oportunidade de dar o seu melhor. Ele encontrou uma oportunidade ali, ainda que fosse uma situação muito favorável, quer dizer, menos favorável do que na casa do seu pai. Mas ele encontrou uma oportunidade de servir, de fazer algo bom ali, ainda que fosse escravo. Surgiu essa oportunidade então. E o texto diz que o Senhor estava com José. Por isso tudo que ele fazia, o Senhor prosperava as suas mãos. O próprio Potifar, irmãos, conseguiu perceber isso na vida de José, que o que ele fazia prosperava. Por isso ele colocou ele como gerente, como se fosse um gerente de todas as coisas, todos os seus negócios, de tudo aquilo que ele tinha, ele colocou as mãos de José, todos os seus negócios. O favor de Deus para com José, irmãos, era tanto que Potifar era beneficiado também. Então a situação que parecia estar perdida agora havia mudado. Deus estava mudando a sorte de José, tendo sido vendido como escravo, e o seu futuro era incerto. Agora a providência de Deus vem sobre José, e ele começa a ser um instrumento de Deus lá, na casa de Potifar. Ele começa a ser abençoado, por isso que ele prosperava, porque Deus estava com ele. Mas no entanto, meus irmãos, isso não aconteceu do dia para a noite. Foi um processo. Não foi assim, José chegou lá, botou o pé no Egito e já, José, que legal, vem para cá, meu escravo, gostei de ti, hein? Vai governar tudo que eu tenho, vai cuidar da minha casa. Não, processo, meus irmãos. Teve um processo, teve um tempo para todas as coisas. Agora, quanto tempo será, irmãos, que José ficou sem esperança? Quanto choro, quem sabe, quanta angústia aquele homem não viveu. Agora o seu choro estava se transformando em alegria. Não porque ele era disciplinado, porque ele era um homem forte, porque ele era poderoso. Não, é porque Deus estava com ele. Não era porque ele tinha força no seu braço, mas porque Deus estava com ele. Tudo que ele fazia era bem feito, porque Deus abençoava. Agora você consegue ter essa perspectiva de você mesmo? Como você lida com as atividades que caem nas suas mãos, meus irmãos? Como você lida? Mesmo não gostando do que faz. Porque há uma frase, né, irmãos, que norteia o mundo, que fala assim que o bom mesmo é fazer o que você ama. Não é verdade? Não, quando a gente trabalha no que a gente ama, e quando você não trabalha no que você ama? Deus te colocou naquele lugar que tu não queria. Como diz o italiano aqui, vai só na força do ódio. Crente não pode, irmãos, na força do ódio. Mas quando Deus te coloca no lugar que você não ama fazer aquilo, como você lida com isso? José estava lá, irmãos, escravo. Por mais que ele tinha ainda algum poder, alguma autonomia, um bem-estar, quem sabe agora por ser o gerente de tudo, mas continuava sendo escravo, meus irmãos. Ele não estava na casa do pai, ele estava numa terra distante, ele estava em outro lugar. Agora, como eu e você lidamos, irmãos, quando somos colocados em outro lugar? Somos colocados em lugar para fazer coisa, quem sabe, que você não gosta. Como você faz? Como nós fazemos quando Deus nos coloca em algum lugar, irmãos, para fazer alguma coisa? Como eu falei que nós não amamos tanto assim fazer. Você continua fazendo bem feito, entendendo que foi Deus que te colocou ali, ou foi Deus que colocou as suas mãos, e que Ele é contigo? Ou você para de fazer? Ou você abandona? Como eu falei, José não poderia, com certeza, estar satisfeito ali, né, irmãos? Porque ele continuava sendo escravo. Ele continuava sendo escravo. Estava ali, Deus era com ele, estava fazendo tudo com amor e carinho, cuidando de todas as coisas. Mas ele ainda era escravo. Mas ele fazia bem feito. No entanto, ele confiava na soberania de Deus, sabia que deveria fazer o melhor naquele lugar, meus irmãos. Por mais que você tenha vontade de fugir muitas vezes da realidade, querer sair daquele lugar, querer sair do trabalho, querer sair do ministério, querer sair do compromisso que Deus colocou nas tuas mãos, falando agora de vida com Deus, de servir ao Senhor. Mas eu nem gosto tanto disso aqui. Mas eu nem gosto tanto de pregar. Não, mas se Deus me chamou, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou me debruçar, vou passar 1 dia, 2 dias. Os irmãos que tocam, eu nem gosto tanto de tocar. O irmão Alisson, exemplo, ele está ali, ele toca teclado, daí quando ele vai fazer com a gente, ele toca violão. Se eu falar para ele, Alisson, toca bateria, ele vai ser baterista, cara. É isso aí. É isso que a gente tem que ser, meus irmãos.
Quando Deus nos chama e dá a oportunidade para a gente fazer algo, faça o teu melhor. Mesmo que você não sabe, Deus vai te dar graça e vai te capacitar. A palavra diz que Ele exalta o humilde, mas Ele rejeita aquele que é soberbo, que é orgulhoso, que não quer. Então, por mais que você tenha vontade de fugir, quem sabe muitas vezes da realidade, irmãos, é um compromisso, é algo que Deus botou na tua mão, faça, e faça bem feito, não faça murmurando, não faça com pesar, meus irmãos. Faça, que Deus vai te dar graça. Não é isso que Deus espera de nós. Nós devemos enfrentar a realidade, irmãos, e dar o nosso melhor. Pela fé, então, José serviu ao Senhor com excelência. Pela fé ele serviu o Senhor com excelência, irmãos. E em sua fraqueza ele se manifestou o poder de Deus sobre a vida dele. Ele prosperava, a palavra diz que ele prosperava, não somente porque tinha dons e talentos, mas porque Deus era com ele. E ele prosperava, irmãos, no meio hostil. Não era num lugar bom, não. Ele não estava em casa, irmãos. Ele não estava no meio da família dele, ele não estava no território dele. Ele estava num lugar, irmãos, onde ele era estrangeiro. Escravo estrangeiro, tu imagina só. Além de escravo estrangeiro. Mas ele fazia com amor tudo aquilo que o Senhor botava na mão dele. Agora, como que nós se comportamos em um ambiente hostil? Como você se comporta num ambiente hostil? No seu trabalho, que muitas vezes é difícil, que enfrenta inúmeros desafios. Quem sabe sequer você possui dons para o ofício que foi colocado nas tuas mãos. Talvez não seja tão bom naquilo que Deus colocou você para fazer. Mas se Deus colocou você lá, Ele vai te capacitar. Faça o teu melhor. Faça sempre o teu melhor. Continue fazendo o seu melhor, porque Deus com certeza que te colocou ali. E se você se submeter a Ele, ao invés de se rebelar, meus irmãos, Ele vai abençoar e fará prosperar. Porque se você se submete a Ele, Ele é com você. Essa é a verdade, irmãos. Irmãos, de 4 anos para cá, vou falar sobre mim um pouquinho, do que eu aprendi com Deus. De 4 anos para cá eu aprendi tanta coisa, que eu nunca imaginei que eu ia aprender. De 4 anos para cá. Em todas as áreas, irmãos. Teologicamente falando, biblicamente falando com Deus, para pregar. Estou aprendendo ainda e sigo aprendendo e conhecendo mais ao Senhor. Instalação de som, instalação de lâmpada, fazer uma transmissão na live, foto. Irmãos, tudo Deus me dá graça. Mas eu busco, eu faço a minha parte, eu tento fazer o meu melhor. Desde o acender da luz ao apagar da luz, desde o pintar da parede ao varrer o chão, ao limpar o banheiro. Eu lembro que o primeiro ano da igreja, quando era lá em cima, o Pablo estava comigo um dia, a gente foi lá limpar. Aí eu estava lá, eu estava lavando o vaso do banheiro, lavando com a esponjinha, tal. Daí eu não gosto de passar pano no banheiro, eu gosto de lavar. Eu com a mangueirinha, dei um jeito de adaptar uma mangueira na torneira da pia, ó. Uma aguinha. Aí o Pablo bem sério, olhou para mim, assim, ele era mais pequenininho, na porta, e falou assim: pai, eu não sabia que o pastor tinha que limpar banheiro também? Pensei que só pregava. Aprender tudo, irmãos. E fazer com carinho, fazer com amor, fazer com dedicação. Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, faça, que Deus vai te dando graça. E vai melhorando. Como eu falei, toca teclado. Ah não, precisa violão. Vou tocar violão. Vou tocar bateria. E Deus vai te capacitando. Quando tu vê, tu fala: nossa, sei tocar todos os instrumentos. Por quê? Porque tu foi se esforçando e fazendo aquilo que Deus foi colocando nas tuas mãos. Então, irmãos, onde que Ele coloca você, não se rebele, faça com amor, submeta a Ele, submeta aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Com certeza Ele fará você prosperar. Que aquele que não se submete a Ele, aquele que se submete a Ele, melhor assim dizendo, Ele é com você. A palavra diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, verso 6. Ou seja, quando nos humilhamos, irmãos, e nos colocamos em uma posição de sujeição aos desígnios de Deus, à vontade de Deus, Ele derrama graça sobre nossas vidas. Ele vai multiplicando a graça, vai dando sabedoria. Agora o contrário também é verdade, irmãos. Quando não gostamos do lugar onde estamos, muitas vezes nos rebelamos, reclamamos, falamos mal, fazemos corpo mole. Isso é um sinal de imaturidade. É não reconhecer a divina providência de Deus conduzindo os detalhes da nossa vida. Eu falo: não, pouco importa o que Deus está me colocando, não vou fazer vou fazer de qualquer jeito. E isso demonstra uma rebeldia, irmãos,
com a realidade da verdade do que Deus colocou nas nossas mãos. Isso tudo tem a ver, irmãos, com descansar na soberania de Deus. José, em última instância, irmãos, não era escravo de Potifar, mas ele era um escravo de Deus. Paulo diz isso: eu, escravo de Cristo, ou servo de Cristo. Ele não era um escravo de Potifar, ele sabia que ele estava ali escravizado naquele lugar, mas ele era um servo do Senhor. Então não interessa onde eu estiver, eu vou continuar sendo servo do Senhor. É isso que o Senhor espera de nós, que não importe o lugar que nós estejamos, meus irmãos, nós sejamos servos e servas do Senhor. Servos de Deus realmente, irmãos, perderam sua liberdade, são guiados por Deus e não mais por si mesmos, não são mais autônomos, independentes. Por isso eles se sujeitam a permanecer nos lugares que Deus os colocou, porque confiam na soberania de Deus. Agora, isso significa que você não pode mudar de profissão? Isso significa então que você não pode mudar de emprego? Claro que não, meus irmãos. Você pode mudar. Pode mudar sim, irmãos. Não, então tem que ficar lá até eu morrer agora, pastor. Porque tu falou ali que, né, a gente tem que continuar sendo servo onde ele colocou. Não, mas se vai sair, peça a direção de Deus. Se você vai mudar, peça a direção de Deus. Isso significa, irmãos, que nós podemos mudar. Mas significa que toda decisão que nós mudar, toda mudança que nós for fazer na nossa vida tem que ser mediante a oração e reflexão, em conselhos, muitas vezes com outros irmãos. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Por isso que você tem comunhão com a igreja, precisa ter comunhão com os irmãos. Porque é na comunhão, irmãos, que a sabedoria de Deus é derramada sobre nós. Às vezes você pensa, não vou falar nada para ninguém, eu vou sair daquele lugar logo. Aí você conversa com um e fala, não, se fosse tu não saía. Porque pensa bem. Você vai com outro fala, não, se eu fosse tu saía. Estou falando que é uma votação, né, irmãos? Deixa eu ver, 3 falaram que sim, 4 falaram que não. Não, eu vou pelos irmãos. Não, ore também para ter confirmação de Deus. Mas você está me entendendo que ali, quem sabe, alguém vai te falar, olha, pensa bem, a coisa não está muito boa. Às vezes tu vai para lá e tu vai perder o emprego. Vai ficar sem esse, sem aquele. Aí tu fala, não tinha pensado nisso mesmo. Então, irmãos, ouça conselhos também. Por isso que é interessante ter comunhão um com os outros. Então significa, irmãos, que nós tomamos decisões de mudanças mediante oração, reflexão e conselhos. Assim nós perceberemos, irmãos, vamos perceber as portas que se abrem e as portas que se fecham. Muitas vezes as portas se fecham, a gente até quer que abra, mas se fecham. E a gente não entende, fica perguntando o que Deus quer com isso. Já se perguntou isso? Eu me pergunto quase sempre. E minha esposa fala, o que será que Deus quer, né, que a gente faça com isso? E aí? Nós esperamos mais um pouco. A vontade é a gente empurrar a porta, a gente fazer alguma coisa. Eu falo, o que Deus quer tratar com a gente nessa situação? O que Deus quer tratar comigo nessa situação, Senhor? O que o Senhor quer? E ele não fala nada. E eu espero no Senhor. Esperei com passar uns 40, né, Davi? Esperei com paciência no Senhor. Espere mais um pouco. Aguarde mais um pouco. Então aqueles que se colocam, irmãos, à vontade de Deus, reconhecerão a mão de Deus movendo-se para outras realidades, sem a necessidade de arrombar a porta, ou mesmo fugir da realidade. O problema é que muitas vezes o cristão, irmãos, quer os benefícios de Deus, quer os benefícios que Deus pode prover, mas não quer responsabilidades. Muitas vezes nós queremos os benefícios de Deus, mas não queremos ter responsabilidade. É como você querer trabalhar no lugar, querer o salário, mas não ir trabalhar. Como é que eles falam o ditado que é emprego, mas não quer trabalho, né? Está procurando emprego, mas não quer trabalho. Mas, tem trabalho lá, não, eu quero emprego. Trabalho, deixa para outro dia. Muitas vezes esse é o problema, irmãos, que muitos cristãos querem que Deus a provisão de Deus, mas não querem responsabilidade. Ou seja, um cristão vampiro que deseja um pouco do sangue de Jesus, só para dar a vida eterna. Não, só quero ser salvo, uns pouquinho do sangue, pronto, estou salvo, mas eu não me submeto aos processos. José seria o governador do Egito, irmãos, mas antes ele atravessaria intensos processos, passou por vários processos que moldaram ele. É como nosso irmão Fagner que faz faca ali, né, irmão? A gente olha uma faca bela, daquela bonita, o irmão Fernando também, onde eu estava lá, vendo ele fazer as facas que ele faz lá e tal. Cara, é lindo, mas tem um processo de forja, um processo de fogo. Tira do fogo, bota no óleo, bota na água, faz aqui, faz lá, pule, lixa.
E assim vai. Nós precisamos passar por um processo com Deus também, irmãos. Aí muitas vezes a gente olha o sucesso de alguém e fala assim, nossa, tá brilhando, hein? Que perfeito, tá cortando bem, afiadinho, né? Ixi, horas e horas de trabalho, processo e processo e processo. Então nós precisamos entender o processo, reconhecer o processo de Deus na nossa vida. José então foi moldado, irmãos, pelos processos que prepararia aquele tempo para ele. Mas muitas vezes nós não temos paciência, queremos tudo hoje. Ou como diz o ditado, para ontem. Não é para hoje, é para ontem. Agora, como José, irmãos, nós precisamos baixar a cabeça e dar o nosso melhor. Dar o nosso melhor, irmãos, exatamente no local onde Deus nos colocou. Porque se Deus nos colocou ali, irmãos, tem um propósito. O que nós precisamos é discernir esse propósito. Pedir para Deus nos dar discernimento. Por que nos colocou naquele momento, naquele lugar, ou naquela situação. Não estou falando só de trabalho não, irmãos. Estou falando de outras situações. Outras situações que acontecem na nossa vida, nós precisamos se perguntar. E pedir discernimento para Deus. Para Deus, eu não sei o final dessa história, mas pelo menos me dá o fio da meada. para mim caminhar. Para mim mais tranquilo. Agora eu te pergunto, meus irmãos. A pergunta é, naquele momento, José, será que era um vencedor ou era um fracassado? Sob os olhos de muitos. Certamente, meus irmãos, ele era um perdedor. Muitos olhavam e falavam, você é um perdedor. Era livre e amado por seu pai, agora é um escravo. Mas para os olhos sensíveis, irmãos, ele era um homem de sucesso. Não por causa dos números conquistados, não porque ele estava governando a casa do Potifar, mas porque Deus estava com ele, Deus era com ele. Então, diante de Deus, ele era um homem de sucesso. Gênesis 39, 6. Agora ele tem uma nova traição. Alguém traz uma água para mim? Uma nova traição, olha só. Gênesis 39, capítulo 39, verso 6, diz assim, José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vetou nada, tudo eu posso, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Interessante esse final, né, meus irmãos? Eu falei, como eu cometeria essa maldade contra o meu Senhor? Não era contra o Senhor dele, era contra Deus. Então a mulher de Potifar, irmãos, se insinua agora para José. Mas ele se mantém firme. Ele sabia que aquilo ali representaria para ele um pecado contra Deus. E por ser temente a Deus, ele não caiu então, mas a mulher, com orgulho ferido, irmãos, dá um jeito de incriminar José, que acaba preso novamente. Agora ele está sendo injustiçado. Já foi antes, agora está sendo novamente. Então tantos eram os altos e baixos na vida de José. Estava bem, aparentemente bem, mas agora surge um novo pesadelo. Parecia que as coisas estavam se ajeitando, mas agora ele não é só mais escravo, agora ele é um prisioneiro. Agora então ele não está mais só sendo escravizado, mas na prisão. Parece que na sua vida tudo piorou. Agora Deus tinha um plano diferente para ele. E a pergunta é, irmãos, onde estava o pecado de José? Era um fracassado? Quantos de nós já experimentamos esses altos e baixos na vida? Se você não experimentou, você vai experimentar ainda um dia. Altos e baixos, dias maus. Foi o que nós falamos domingo passado. Revestido toda a armadura para se preparar para o dia mau. Virão dias maus, dias difíceis, dias chuvosos, que a roupa não seca. As irmãs, e hoje a geladeira nem dá para botar atrás na gradezinha, não tem mais aquela gradezinha atrás, saudade daquela geladeira antiga, né, irmãos? Eu botava a roupinha lá atrás para secar na grade, né? Agora não tem mais. Então por isso muitas vezes, irmãos, nós vivemos altos e baixos na nossa vida. Ora as coisas parecem fluir, ora as coisas parecem travar. Muitos vivem em altos e baixos, irmãos, sim, por causa do pecado.
Mas esse não é o caso de José. A Bíblia não aponta os pecados de José, como eu falei. Não que ele não tivesse, que ele fosse perfeito, mas ele tinha seus erros, suas falhas. Mas o que a palavra de Deus deixa claro para nós é que José estava passando tudo isso, não por causa do pecado, irmãos, mas porque era fruto da soberania de Deus. Deus estava trabalhando na vida dele. Deus tinha um plano para José. E talvez você se pergunte, se Deus é bom e soberano, por que ele não colocou logo José no trono? Não é verdade? Mas se Deus é bom e soberano, Ele manda em todas as coisas. Por que ele não logo pegou e antes dos irmãos jogarem no poço, passou os medianitas e falaram: ô José, está indo para onde? Estou indo levar coisa para meus irmãos, ver se eles estão cuidando das minhas ovelhas. Não vai não, que eles vão chegar no poço e vão vender você como escravo. Deus mandou te dizer, eis que vos digo, embarca na carruagem, vai ser governador lá no Egito. Deus poderia fazer isso? Poderia, irmãos. Deus é soberano. Poderia mudar a história? Poderia. Mas e o processo? Imagina José chegando no Egito grandão, os medianitas falando: não, eu vim aqui para ser governador. Ele falou assim: primeiro que nós já vamos te matar agora. Governador nenhum, eu sou o faraó, cara, tu tá ficando doido? Primeiro que já corria risco de vida, na chegada já. Segundo, você já viu, irmãos, filhos que recebem herança, a empresa do pai, e depois a empresa, já viu? Os filhos pegam e falam: pai morreu, agora a empresa é nossa. O cara não sabe o valor, não passaram o processo, eles não sabem apertar um parafuso, eles não sabem nada. E a empresa, uma empresa de ônibus aqui em Siderópolis, né, conhecida, que aconteceu mais ou menos isso. Os filhos derrubaram. Mas então, irmãos, precisa se passar por um processo. Se nós não passar pelo processo, irmãos, e não passássemos pelo processo, nós não daríamos valor naquilo que Deus nos dá. As pequenas coisas, irmãos, que Deus nos dá, passando pelo processo, a gente sabe quão dificultoso foi adquirir aquilo, ter aquilo, estar agora fazendo aquilo que você está fazendo, ter a capacitação que você está tendo, a capacidade que você tem. Quando nós olhamos para Deus e os processos que nós passamos, falando: por que eu fui para isso, fui para lá, fui para cá, fui para lá, fui para cá. Deus, não precisava o Senhor já me colocar lá, não podia ser assim. Processo, meus irmãos, você precisava aprender, nós precisávamos aprender, a dar valor, aprender a fazer as coisas corretas. E é bem melhor aprender com os erros dos outros com os nossos, né? É bem mais fácil eu chegar e falar: tu acredita que eu fiz isso e errei? Ele fala: ainda bem que tu me falou, porque eu ia fazer igual. É bem mais fácil, irmãos. Mas se não passar os processos, irmãos, nós não vamos dar valor àquilo que Deus nos dá. E acabamos colocando tudo fora. Agora, se você não está mergulhado deliberadamente no pecado, irmãos, vive uma vida piedosa, busca viver em obediência a Deus, e ainda assim parece estar em uma situação sem saída, apenas descanse e confie. Descanse e confie em Deus. Você não está colhendo algo, porque muitas vezes as pessoas dizem: não, é uma colheita, tem que estar colhendo tudo agora. Fala: não, mas Deus, eu não plantei nada. Estava chovendo, não dava para plantar, mas está chegando aí, as plantas estão chegando e eu tenho que colher aquilo que eu não plantei. Talvez é Deus trabalhando, irmãos. É a soberania de Deus na nossa vida. É isso que aconteceu com José. Deus está trabalhando em você e conduzindo a sua vida. E Ele está te aperfeiçoando para que seja usado para a sua glória. Passamos, irmãos, então por diversas provações, que são os meios a qual Deus tem para nos aperfeiçoar, e usa para nos aperfeiçoar. Deus está trabalhando na vida de José, aqui nós vemos, para ele amadurecer, para cumprir o seu plano. Então Ele está aperfeiçoando aquele homem, assim também está nos aperfeiçoando em muitas situações que nós estamos passando. Então não era um fracasso na jornada, mas uma oportunidade. E nós precisamos discernir essas provações em nossas vidas, meus irmãos. Como diz Tiago, devemos considerar motivo de grande alegria passar por provações. De grande alegria, porque são as oportunidades que Deus nos dá para o amadurecimento. É igual aos filhos, né, irmãos? A gente fala: não bota a blusa, não faz isso, bota... Não, eu nem estou sentindo frio. No outro dia, eu tô com febre. Não, eu falei anteontem, bota a blusa. Você falou que não é assim? Não vou citar nomes,
Falo por parábolas. Agora então, José tem uma nova oportunidade, verso 39, olha só comigo. Estamos quase chegando no final, meus irmãos. 39, verso 20. Capítulo 39, verso 20 diz assim: e o dono de José tomou e lançou à prisão, lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali então ficou José na prisão. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que devia fazer ali. O carcereiro, então, não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então agora de escravo, José agora é levado preso. Agora, quais as perspectivas, irmãos, de alguém encarcerado? Certamente as piores possível. Era para o José ali não chutar o pau da barraca, mas chutar as grades. Já chegar brabo lá, falar, não, tá louco, eu estava servindo lá, estava tudo bem, escravo tudo bem, já fui vendido pelos irmãos, agora para a cadeia. Eu disse, não, Jesus. O Senhor disse, não, eu poderia ter ficado com a mulher do cara e não fiquei. Eu poderia ter pecado, mas eu não pequei, agora na cadeia. Mas não, José começa a servir lá. Mas o interessante, irmãos, é que a palavra diz que em todo lugar que ele estava, o Senhor era com ele. Então ele estava na casa de Potifar, o Senhor era com ele. Ele estava na prisão, o Senhor era com ele. Então ele não murmurava nesse momento ali, irmãos, ele tinha todos os argumentos possíveis ali para murmurar. Porque a situação na verdade piorou. Olhando agora, a situação dele está ruim. Agora o que fazer? Se rebelar? Organizar um motim? Já que os prisioneiros foram colocados às suas mãos, ele podia muito bem falar assim, é o seguinte, vamos organizar um motim, a hora o carcereiro dormir, nós vamos vazar do Egito, nós vamos embora, eu levo vocês lá para a terra do meu pai, vamos para lá, já vamos montar uma gangue legal, que para nós pegar lá e dar uma surra nos meus irmãos quando chegar lá, que eles abençoados me venderam. Ele podia fazer isso, mas não, ele não fez isso, meus irmãos, nada disso. José serviu e fez o seu melhor. Ainda que estivesse preso injustamente, ao invés de ficar reclamando e blasfemar contra Deus, José então coloca os seus dons a serviço do carcereiro. O carcereiro diz a palavra que ele não se preocupar com nada. Tudo que ele delegava para José, José fazia e fazia bem. Até cuidar dos prisioneiros. E olha a experiência de José, né? Andando por todo o Egito. Ele conhecia os prisioneiros, ele conhecia aqui, ele conhecia lá. O cara estava conhecido. Era o processo, meus irmãos. É processo. Às vezes você está batendo para lá e para cá e é processo. Espera no Senhor. Agora ele sabia então que José faria o melhor serviço. Mas por que ele fazia? Porque o Senhor era com ele em tudo que ele fazia. E tudo que ele fazia prosperava. Aos olhos do mundo, José era um perdedor, irmãos. Um azarado, um fracassado. Um fracassado esse cara. Tudo parecia dar errado para ele. Vendido como escravo, agora preso. Agora qual futuro estava reservado para ele? Que esperança ele poderia ter? Mas aos olhos de Deus, irmãos, ele era mais do que vencedor. O Senhor era com ele, e por causa disso, tudo que ele fazia prosperava. Existe sucesso maior, irmãos, do que o favor de Deus na nossa vida? Será que existe, irmãos, sucesso maior do que o favor de Deus na tua vida? Não tem sucesso maior, meus irmãos. Por isso que você é mais que vitorioso. Você é salvo em Cristo Jesus, tem a maior vitória que qualquer ser humano pode ter. Tu tem Jesus na tua vida. Tu tem Ele como teu Salvador, como teu Senhor, como aquele que te guia, aquele que te cuida. Aquele que coloca você nos processos, ainda que você não queira. Então, aos olhos de muitos, irmãos, ele era um fracassado. Agora, do que adianta, quem sabe, ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Do que adianta ter sucesso segundo o mundo, mas ser um fracasso diante de Deus? Capítulo 40. Verso 1. Passadas essas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito, o faraó. Então se dignou-se
contra os dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou-lo prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda deixou aos cuidados de José, para que servisse. E por algum tempo estiveram na prisão. Então, ainda na prisão, irmãos, José teve uma outra oportunidade de servir dois presos, o copeiro e o padeiro do faraó. Ambos têm um sonho nesse momento que estão lá presos. E ambos têm um sonho e acaba sendo interpretado por José. José interpreta então esse sonho do padeiro, do copeiro e do padeiro. Agora o copeiro é libertado da prisão, o padeiro acaba sendo morto. José então pede para que o copeiro solicite ao faraó que solte ele. Falou, já que eu revelei o sonho, já que nós somos amigos, né? Sabe que ele tem um amigão que faz a cunha lá? A gente falou, faz uma cunha lá, dá um recado lá, dá um jeito lá. José fez isso, ele falou assim, bom, já que eu te ajudei, né? Já que eu revelei teu sonho, então, né? Dá um toque lá, já que tu vai voltar para o faraó, dá um toque para ele me libertar. Mas isso não acontece, meus irmãos. Mas José não desanima, segue fazendo o seu melhor. Ainda que numa situação difícil. Agora 2 anos depois, o faraó do Egito tem 2 sonhos que ninguém sabia interpretar. Agora o copeiro então lembra de José e o faraó manda chamá-lo. Ou seja, irmãos, 2 anos depois. O tempo é de Deus, né? Tá vendo que o tempo é de Deus, é no tempo de Deus? José até tentou fazer antes. Falou assim, cara, né? Manda um WhatsApp lá pro faraó, fala que interpreta o sonho e tudo. O faraó esqueceu, imagina, depois chegou lá no palácio e falou, aqui José que vai interpretar sonho lá na prisão, vai vir para cá, vai querer governar essa casa e mandar em mim ainda. Já sabia da história, né? Mas 2 anos depois, o Senhor fez ele lembrar, porque era o tempo de Deus. Muitas vezes a gente quer no nosso tempo, mas é no tempo de Deus as coisas acontecem, e no tempo de Deus é melhor, meus irmãos. Então, ao interpretar o sonho de Faraó, o faraó fica maravilhado pela capacidade de José, e resolve então colocar como governador do Egito. Abaixo do faraó, irmãos, ele era o segundo mais importante. Era um homem que temia Deus, e o faraó via isso nele. Até o faraó via isso nele. Um homem em quem está o Espírito de Deus, diz em Gênesis 41:38. Agora sim, então José havia conquistado o sucesso segundo o mundo. Segundo o mundo agora, quem estava falando, José, hein? Só aqueles caras que passavam antes, falaram, esse é o escravo, né? Nem dava papo para ele, agora todo mundo, José, e aí? Governador agora ele era sucesso. Mas 2 anos antes ele era o presidiário. Ele estava lá preso. Mas agora ele conquistou o sucesso aos olhos do mundo. Isso era bom, claro que sim, meus irmãos. Mas ainda não era o fim. O propósito de Deus ainda não havia se cumprido. Aquele lugar de influência de José não era o objetivo final de Deus. Havia um propósito em tudo aquilo. Se o sucesso aos olhos do mundo, irmãos, chegou para você, celebre. Glória a Deus por isso. Agradeça a Deus, porque foi Ele quem conduziu você até aqui. Se aos olhos do mundo você é um sucesso, glória a Deus por isso. Não é pecado ser um sucesso. Mas agradeça a Deus, porque foi Ele que te conduziu até aqui. Agora o mais importante é saber ainda, irmãos, que não é o fim. O objetivo não é ser rico ou famoso. Tudo isso é um meio para cumprir um propósito maior. Agora, será que podemos olhar, irmãos, para a história de José e garantir que Deus tem para nós uma história de sucesso aos olhos do mundo, como José? Que todos nós vamos ter dinheiro e ser governador? Se nós olhar para a história de José, nós vamos olhar e falar assim, opa, já que ele passou por todo esse processo, eu também estou passando, então 2026 eu vou ser o governador do Santa Catarina, Jorginho que se lasque, já vou entrar para ganhar, porque eu sou o José do Treviso. Claro que não, né, meus irmãos? E esse é o erro de muitos pregadores. É falar assim, não, você é igual a José, você vai chegar a esse sucesso aos olhos do mundo. Não, nós vamos ser um sucesso aos olhos de Deus, mas muitas vezes não vamos ser um sucesso aos olhos do mundo. E esse é um grave equívoco, irmãos, então, de muitos pregadores, que observam um relato histórico bíblico, e dizem que isso se repetirá na vida de todos.
Basta observar o exemplo do Novo Testamento, irmãos. Nenhum apóstolo terminou a carreira morando em Miami e pregando numa grande igreja com 1000 pessoas. Não, eles morreram e, irmãos, não foi morte normal, não. Foi difícil, foram mártires. Então basta nós olhar para o Novo Testamento que nós vamos ver. Tampouco Jesus, irmãos, viveu algo semelhante. Agora, no caso de José, Deus tinha um propósito para aquilo. Portanto, irmãos, o que podemos observar nesse relato são os princípios por trás de tudo. Vemos a soberania de Deus, vemos a providência divina guiando a cada situação na vida de José. Vemos que o sucesso não é medido por suas conquistas, mas pela presença de Deus nas nossas vidas. Vemos que a presença de Deus em nós e em seu favor, que nos faz sermos bem-sucedidos. Até mesmo em lugares difíceis, irmãos, onde para os outros parece um lugar de derrota, nós sabemos que é um lugar de sucesso, é um lugar de propósito, porque Deus está conosco. Agora então, Deus restaura todas as coisas. Conforme o sonho de Faraó, a interpretação de José, então agora Faraó é o governador do Egito. Agora ele governa, todos reconhecem que ele é o governador. Há uma grande falta de alimento em toda a região. E José então é reconhecido pelos seus irmãos. Melhor assim, ele reconhece seus irmãos. Aos seus irmãos vêm buscar alimento. E quando ele vem buscar, ele reconhece os irmãos. E todo esse propósito, irmãos, não era só para que José fosse governador. Havia um propósito maior, irmãos. Havia um propósito de uma reconciliação familiar. Havia um propósito de reconciliar aquela família novamente. Então nada foi em vão. Quando José parecia derrotado, ele estava no centro da vontade de Deus. Porque o sucesso, irmãos, portanto o sucesso de José ao longo da vida, não deveria ser medido pelo quanto de dinheiro ele tinha, nem mesmo por sua influência, mas sim medido por aquilo que Deus fazia com ele, estava com ele, irmãos. Ele não estava derrotado quando foi vendido como escravo, nem quando estava preso. Tudo que ele fazia era dentro do plano e propósito de Deus. Tudo o que ele fazia era para que muitos sobrevivessem e não passassem fome, e para que a sua família fosse restaurada. Então, olhando para a história, irmãos, seria impossível entender os porquês de tudo aquilo que estava acontecendo com José. Quando ele estava no meio do caos, como eu falei no meio da história, se nós olhássemos no meio da história, nós ia falar, ele é um derrotado. De certeza esse cara é derrotado. Mas agora, olhando para a vida dele, irmãos, vemos o que Deus tornou ele e o propósito que estava para se cumprir na sua vida, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Agora a pergunta é: você está a cada dia que passa mais parecido com Jesus? Você está se tornando realmente a pessoa que Deus quer que você seja? É uma pergunta que fica para nós, meus irmãos. Você está fazendo aquilo que Deus colocou as suas mãos para fazer? Está obedecendo? Se a resposta é sim, irmãos, isso é sucesso. Mais especificamente, para nós finalizarmos aqui, se você tem uma vida devocional, isso é sucesso. Se você cuida do seu casamento, isso é sucesso. Se você educa seus filhos conforme a palavra de Deus, isso é sucesso. Se você serve a igreja local conforme os seus dons, isso é sucesso. Se você investe a sua vida para fazer discípulos de Jesus, isso é sucesso. Isso é sucesso perante Deus. Isso é sucesso para Deus. Se você é generoso com o seu tempo, com os seus recursos financeiros, isso é sucesso. Se você trabalha como se estivesse trabalhando para Jesus, isso é sucesso. Se você vive com foco nas coisas eternas, meus irmãos, isso é sucesso. Para nós finalizar, isso tudo, irmãos, não era sobre José. No fim das contas, José prefigura aqui Cristo. Podemos aqui traçar um paralelo entre os dois. Amados pelo pai, traído pelos irmãos, falsamente acusados, exaltado após o sofrimento, provedores de salvação. Em ambos os casos, Deus transformou o mal em bem. Nos moldes humanos de sucesso, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a qual nessa noite estamos comemorando a ceia aqui, era um fracassado, meus irmãos.
foi um fracassado, aos olhos do mundo. Um ladrão que estava ao lado dele na cruz disse: não, rei, tu não é Deus, desce daí e tira nós daqui também. Ou seja, tu é um fracassado. Ele veio para o seu povo, mas eles não o receberam, irmãos. E ao longo da sua caminhada, muitos começaram a seguir ele. Quando ele endureceu o discurso, eles o abandonaram. Ele sofreu no jardim, foi traído por seus amigos, humilhado, machucado, morto, de forma humilhante. Eu quero te convidar a se colocar de pé, para nós orar. Muitos olhavam para Jesus e quem sabe diziam: lá vai o fracassado, o derrotado. Possivelmente muitos falavam, meus irmãos. Mas aquela aparente derrota viria a ser a maior vitória da história. E toda a palavra de Deus, irmãos, toda a palavra de Deus é sobre Jesus. De Gênesis a Apocalipse é sobre Cristo. Podemos falar sobre a história de José, mas sabemos que o Senhor é o centro da palavra de Deus. Portanto, sucesso, irmãos, de acordo com as Escrituras, é se tornar a pessoa que Deus chamou você para ser. É isso. Esse é o sucesso. Sucesso sem Deus, irmãos, é derrota, uma grande derrota. Agora, a derrota com Deus, irmãos, é um grande sucesso. Pode parecer uma grande derrota, mas se você está com Deus, é sucesso. Pode ter certeza disso. Ainda que você esteja perdendo em várias situações, irmãos, financeiras, discussões e outras coisas mais, na razão. Não, eu tenho razão. Irmãos, a gente ter razão e ser feliz, escolha ser servo do Senhor e seja feliz. Deixa a razão passar, deixa ela aí. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, que o Senhor chama a nossa atenção para não desanimarmos, Senhor Deus, diante do sofrimento. Sabemos, Senhor Deus, que em todas as coisas, Senhor Deus, somos mais que vencedor. Como a palavra diz em Coríntios capítulo 4, verso 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia. Senhor Deus, que nós possamos ser servos do Senhor onde quer que nós estejamos, Pai. Servos e servas do Senhor, Pai, que façamos as coisas com amor, com grado, Senhor Deus, com vontade, com ânimo, como se fosse para o Senhor, sabendo que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, sobre tudo que há, Senhor Deus, aquilo que vimos e aquilo que nós não vimos, Pai, as coisas visíveis e as invisíveis, todas elas estão no seu controle, Pai. Pai, que nós possamos ser servos e servas do Senhor em tudo que fizemos, Pai. Que tudo seja para a Tua glória, Pai. Ainda que haja adversidade, Senhor Deus, que nós possamos perseverar ao meio delas, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, ter mais momentos de comunhão um com os outros. Que ao meio de conselhos, Senhor Deus, há sabedoria. Que nós possamos estar buscando mais o Senhor em oração. Que nós possamos estar buscando cada vez mais, Senhor Deus, fazer e cumprir a Tua vontade. Que nós não sejamos pessoas, Senhor Deus, que murmuram, Senhor Deus, sabendo que o Senhor colocou aquilo às nossas mãos. Se nós estamos murmurando, Senhor Deus, nos perdoa. E nos mostra, Senhor Deus, e nos ensina a ser gratos ao Senhor, por aquilo que o Senhor já nos deu, e por aquilo que ainda o Senhor vai fazer por nós, Pai. Em nome de Jesus eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós te pedimos, nos ensina, Pai, a passar com alegria, passar, Senhor Deus, os processos, sabendo, Senhor Deus, que tudo é para a glória do Teu nome, que tudo é, Senhor Deus, para nosso amadurecimento, Pai. Assim, Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos adorar o Senhor.